Paulo, aqui na minha tela Diga. está aparecendo a mensagem de começar a gravar. Fica na tela de todo mundo? É só você aceitar, né? Oi? É um aviso para as pessoas saberem que elas estão sendo gravadas. Ah. É só clicar, acho que tem aceitar, né? Alguma coisa assim. Continue. É. Ótimo. Para a Obrigada. pessoa saber que ela está sendo gravada e concordar, né? Obrigada. Nathalie está no mato, é isso mesmo? Que eu estou vendo? Olha só. Que coisa mais bucólica. Oi. Aqui deu uma parada de pessoas entrando, então, só para avisar. Será então que Amáveis quando retornar, se quiser fazer as honras. Só um segundinho, Paulo, por favor. Amáveis já voltou? Ainda não. Então, quando voltar, pode começar. Liz, gostaria de fazer as honras, então. Vou falar então só duas palavrinhas a respeito do evento, o que vão ser esses encontros das terças-feiras, que foi batizado pelo Colegiado de Presença Instável. Nesses encontros de terças-feiras, a gente vai ter como foco as discussões sobre os caminhos para as artes cênicas e a relação da presença no pré, durante e pós-pandemia, compreendendo as inevitáveis mudanças causadas não só pelo isolamento da pandemia, mas também por mudanças e novos adventos tecnológicos que vão fazer com que a gente comece a perceber o conceito de presença como algo um pouco diferente do que tínhamos inicialmente. Então, com isso,
eu passo agora a palavra para minha colega, a nossa maravilhosa Amáveis de Jesus. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, tá? Gostaríamos de agradecer aos alunos pela prontidão na organização e participação nesse evento, e um agradecimento muito especial à professora Luciana Baroni por nos abrir esse espaço de compartilhamento e por nos albergar aqui nessa casa que é dela nesse momento. Então, como o professor Biscaia disse, estamos dando início às programações das terças-feiras do FICA em Cena, do Colegiado de Artes Cênicas da FAP, e nessas terças conversaremos sobre presença cênica. Cabe na abordagem. Os princípios apontados por Helena Katz e Christine Greiner do corpo como sendo mídia, ele mesmo um meio de comunicação. Também os argumentos de Gumbrecht a favor do corpo como vivência ou experiência não conceitual para a produção de presença, o corpo presente, vivo. E cabe como contraponto e como extensão das perspectivas de presentificação os modos de produção de presença ou derivação da presença nas mídias digitais, o esfacelamento do corpo, a duplicação, a sobreposição, a edição do corpo, os detalhamentos e outros. Corpos límbicos, corpos de fusão, informáticos em rede, e a relação com o outro-outra, formas de participação da audiência, os modos de subjetivação. E cabe tudo quanto quisermos e desejarmos. O título, Presença Instável, sugerido pela professora Ana Fabrício, nos instiga a pensarmos nas mudanças, readequações, permanências, transições e projeções antes, durante e pós o confinamento. Henrique Augusto, Gabriela Marcato, a Lira Flore, a Nathalie Manfrim Morgana, Gabriel Dória, alunos do segundo ano desse curso, Paulo Biscaia e eu, convidamos a Marcela Mancino para compartilhar conosco um pouco do seu estudo de mestrado intitulado Redes de Suporte, Desviando das Barreiras Digitais, defendido 3 semanas atrás pela Universidade de Nova York. Marcela concluiu o curso de Artes Cênicas da FAP em 2016. Depois, no curso de especialização em artes híbridas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, escreveu sua monografia sobre percepção espacial em jogos digitais, abordando meios de fusão entre o corpo humano e avatares para habitar outros espaços. Paralelamente, vem estudando, praticando performances audiovisuais com sensores que transformam um corpo em som e em vídeo. Marcela, seja muito bem-vinda. Aqui estão os seus ex-professores e ex-professoras e alunos do 1º ao 4º ano e também o Caio Monkzak, seu colega de turma. As palavras ficam pequenas, poucas, diante da imensa alegria de tê-la aqui conosco, sobretudo nesse momento. É de grande importância que estejamos juntos. Muito obrigada, minha querida, pelo aceite. Fique à vontade, a tela é tua. Uau! Bom, primeiro, antes até de compartilhar, né, boa tarde. Muito obrigada, assim, eu estou muito feliz. Eu acabei de terminar essa pesquisa que eu vou compartilhar com vocês hoje. E, assim, essa pesquisa não é nada além de um convite para conversa com artistas. Então, esse
convite, assim, cabe, é só a melhor coisa que poderia acontecer para esse momento da pesquisa, assim. Então, estou muito feliz de chamar vocês para essa discussão. Deixa eu compartilhar. Sim, Marcela, se me permitir dar uma dica para todos que estão assistindo, para poder visualizar melhor os slides, vocês podem ir lá em cima, onde tem uma barra escrita, você está visualizando a tela de Marcela Mancino, logo ao lado tem visualizar opções, deixem habilitado o ajustar a tela e lá embaixo o modo lado a lado, que daí as carinhas de cada um de nós aqui não vai ficar sobreposto aos slides, tá bom? Beleza, então, como a Liz já introduziu, muito obrigada. Eu sou artista cênica, formada pela FAP, e há alguns anos a minha pesquisa e a minha prática, principalmente, tem se voltado para a tecnologia, programação criativa e performances audiovisuais mediadas por sensores. Nesse último ano, como projeto final do meu mestrado, eu tenho olhado para como profissionais das artes usam a internet para dar suporte aos seus trabalhos. As ferramentas digitais que a gente usa têm dado forma às práticas artísticas, então é essencial que a gente entenda como essas plataformas operam e desenvolva um olhar crítico sobre as soluções e os problemas que elas nos trazem. O título desse trabalho é Suporte em Rede, Contornando Barreiras Digitais, ou algo assim, recentemente traduzido. E eu vou apresentar o meu processo de pesquisa, o contexto disso e algumas ideias para a gente começar essa conversa. As redes sociais são uma ferramenta essencial no trabalho de muitos artistas e ainda assim essas plataformas não foram criadas pensando em nós. Para exemplificar algumas dinâmicas que deixam isso claro, existem as limitações em alcance orgânico, moderação de conteúdo e a distribuição focada em lucro. Esse projeto partiu do desejo de compreender como artistas usam a internet em 2020 e o objetivo principal é, como eu falei, trazer profissionais das artes, público e tecnologistas para repensar os fluxos do mercado das artes na internet. E mais ainda, partilhar informações práticas a respeito de como navegar as atuais plataformas dominantes de uma forma que desafie as estruturas de poder impostas por essas empresas, que são empresas, às vezes a gente até esquece que são empresas, né? Então, para compreender essas questões, esse estudo se apoia em um questionário e uma série de entrevistas que juntos abrangem experiências de 129 profissionais das artes. A partir desses dados, eu compus a pesquisa, na qual eu analiso essas experiências usando exemplos de participantes para sugerir soluções aos problemas recorrentes que temos enfrentado. Esse conteúdo também está sendo editado para ser compartilhado via Instagram, para que possa realmente atingir pessoas fora dos círculos acadêmicos. Durante esse processo, ocorreu o surto do coronavírus, né, no qual estamos todos imersos agora, e profissionais autônomas de todas as áreas estão explorando soluções criativas em resposta a essa catástrofe. Nas artes não é diferente, como, né, podemos ver nesse evento que estamos. E esse é um momento no qual somos convidadas, se não forçadas, a experimentar com as ferramentas que nós já temos disponíveis. Como resultado, podemos descobrir novas formas de estar na internet, engajar públicos e mesmo financiar os nossos trabalhos. Embora isso não tenha sido planejado na ideia inicial da pesquisa, ela acabou permeando trabalhos feitos nesse contexto e eu estou coletando iniciativas para criar um arquivo de como artistas do Brasil estão respondendo à pandemia. Eu vou disponibilizar o meu contato no final da apresentação, então quem tiver, por favor, me mande que eu estou fazendo essa coleção desses materiais. Bom, informação chocante, espero não pegar ninguém de surpresa com essa informação. Afinal, né, estamos aí juntos há muito tempo, com tanta gente que veio antes tentando mudar essa situação, mas o fato é que ter a arte como profissão é uma decisão instável, por si só. Alguns países oferecem apoio, outros nem tentam, outros destroem todos os apoios culturais que já existem, são poucos, enfim. Mas, enfim, independente disso, a arte independente é um experimento por si só, né? Grande parte do trabalho é abrir os próprios caminhos da cena e desenvolver estratégias de resiliência.
Nos últimos anos, com a ampliação do acesso à internet, ficou mais fácil de manter contato com o público e encontrar oportunidades. Artistas começaram a usar a internet não só para divulgar o trabalho, mas também como espaço para as obras de arte em si, e muito disso tem as redes sociais, mas essas plataformas não são lá muito acolhedoras quando se trata de artes e de criadoras. Esse projeto propõe que a gente repense o nosso uso de plataformas digitais para criar comunidades que deem suporte para as artes. E para isso, o primeiro passo foi compreender como temos usado a internet até aqui. Eu não encontrei muitos dados sobre o tema, então eu fui atrás de levantar esses tais dados. Como o tema pode ser específico a determinadas culturas, eu localizei o estudo no Brasil. Para alcançar pessoas com experiências variadas, a minha estratégia foi divulgar um questionário através de vários grupos de artistas em redes sociais e também enviei esse questionário para dezenas de universidades públicas. No fim, essa estratégia teve um número legal de respostas, mas ela não é muito eficiente, já que os dados representam, em sua maioria, pessoas com acesso a comunidades acadêmicas. Mas ainda assim foram 150 respostas, divididas entre todas as regiões do país, com pessoas entre 18 e 65 anos de idade, e pelas respostas com uma certa variedade de experiências. O questionário convidava profissionais a refletir sobre os seus fluxos de trabalho online, bem como frustrações em relação às suas profissões. E também propunha que analisassem seu consumo de arte da mesma forma. Essas respostas acabaram por delinear o que os profissionais das artes buscam nas plataformas digitais que a gente usa, o que funciona e quais são os novos problemas que surgem a partir do uso dessas ferramentas. Então, com essas ideias trazidas no questionário, pelas respostas, eu entrevistei 9 artistas de diferentes áreas. 6 eram pessoas que eu conheço pessoalmente, elas têm presenças digitais fortes e usam as redes de forma consciente e instigante, e as outras 3 foram recomendadas por amigas como pessoas que estavam tomando iniciativas importantes em frente à pandemia. As entrevistas davam mais espaço para que as pessoas pensassem sobre a internet como ferramenta de trabalho, detalhando o uso de cada plataforma. Assim, sendo possível compreender quais problemas estão sendo resolvidos, o que pode melhorar e quais são os novos problemas que emergem desse uso. Os resultados desses estudos levou à criação de uma lista de problemas recorrentes e sugestões de estratégias para contorná-los. Essas iniciativas pedem que artistas e público trabalhem em conjunto. Elas vêm de usuárias de redes sociais com diferentes habilidades em tecnologias, então elas focam mais em repensar as nossas ações, modificando o nosso comportamento nas plataformas já existentes, as plataformas que a gente já usa. Mas ainda assim, elas indicam caminhos possíveis para o futuro e para novas tecnologias focadas em arte. A internet pode parecer um espaço ilimitado, lindo, sem fronteiras, mas isso está bem longe de ser verdade, né? Cada site é uma estrutura cuidadosamente controlada. Em oposição aos espaços físicos, nos quais qualquer pessoa pode fazer o que quiser, a não ser que seja reprimida, os espaços digitais são cuidadosamente construídos para permitir que determinadas ações sejam possíveis e outras não. Cada site oferece uma série de opções para que a gente faça o que é esperado de nós. E é claro que dentro desses sistemas é possível encontrar brechas que nos permitem ir além do que as desenvolvedoras planejaram, como qualquer coisa criada por humanos, né? Existem falhas que nos permitem desafiar essas estruturas, mas a diferença está em como a repressão acontece. Se a gente pensar nas estruturas das redes sociais dominantes, a gente vai ver que elas nos permitem uma variedade de ações que dizem respeito a postar e consumir diferentes mídias. Uma vez que uma postagem é enviada, existe uma série de cálculos algorítmicos que decidem se aquele conteúdo é adequado para a plataforma, quem pode se interessar e o quão relevante é para cada usuário, que é o que define em qual posição vai estar no feed, né? Então, toda plataforma tem um cálculo específico para ela, para esse cálculo, mas entre as plataformas dominantes tem uma lógica em comum, que é o lucro. Em um contexto onde a moeda é o engajamento, essas empresas fazem tudo o que podem para privilegiar o conteúdo de quem pode pagar mais. Como descreve o Tim Berners-Lee, que é o criador do protocolo www, né, que dá base para grande parte do que a gente faz na internet hoje, esses sites ganham mais dinheiro quando clicamos nos links que eles nos mostram.
E eles escolhem o que nos mostrar com base em algoritmos que aprendem com os nossos dados pessoais que eles estão coletando constantemente. O resultado líquido é que esses sites nos mostram conteúdos que eles acreditam que nós vamos clicar. Essa lógica de distribuição de conteúdo cria um efeito bolha no qual todo mundo recebe o mesmo tipo de informação de novo e de novo, afogando usuários em seus próprios pontos de vista. Essas plataformas funcionam como curadoras de conteúdo homogêneo em massa. Existe pouco espaço para ideias novas, dificultando que mídias e pensamentos dissidentes alcancem além do seu próprio público restrito, de pessoas que estão interessadas, vão lá, seguem essas páginas e tal. Esse processo, sem surpresa, resulta por dar mais poder a quem já tem e isolar vozes historicamente isoladas, ferramentas conhecidíssimas do colonialismo no qual a nossa sociedade é construída. E não é por acaso que nos chegam mais informações da produção artística da Europa e América do Norte do que o que está acontecendo nos outros estados do país. Fica aí a esperança de que o mundo pós-corona siga conectado e realizando eventos como o que vocês participaram ontem e tantos outros que virão aí nos próximos dias e espero que próximos anos e todo o resto do universo humano. Além disso, é preciso considerar a moderação de conteúdo desses sites, que frequentemente julgam trabalhos artísticos como inapropriados, levando em consideração que as 3 redes sociais mais utilizadas pertencem à mesma empresa, que é o Facebook. O site Facebook Jailed, que eu vou mostrar depois, demonstra bem o tipo de lógica de moderação que a gente está lidando. Aconselho a quem se interessar que dê uma olhada por conta, mas como está em inglês, aqui fica o resumo. É uma coleção imensa de situações em que o Facebook e o Instagram bloquearam comentários, postagens e até perfis inteiros por comentários generalizando burrice ou crueldade de pessoas brancas ou homens, enquanto recusou denúncias de postagens e páginas advocando abertamente conteúdo fascista e racista com longas descrições e conteúdos educacionais, entre aspas, sobre esses temas. Com tudo isso, será que a resposta não seria migrarmos para uma plataforma que nos contemple? Essa possibilidade existe e existem diversos exemplos de plataformas que focam em áreas artísticas específicas. Mas tem uma coisa muito importante que elas não têm, que é o público. Uma pessoa que não é artista tem que ser muito proativa para acessar redes sociais com foco em arte. O maior benefício do uso das redes sociais dominantes, de longe, é ter tantas pessoas a alguns cliques de distância das produções de arte. E embora não seja fácil atingir novos públicos, essas plataformas oferecem ferramentas incríveis para artistas manterem o contato com o público que tem e ampliá-lo, mesmo que devagar, entre quem engaja com conteúdos relacionados. Isso é, elas são grandes barreiras para a diversidade, mas ferramentas igualmente potentes para acessar pessoas que estão interessadas em trabalhos similares. Uma forma possível de desafiar essas barreiras algorítmicas é pensar nossas interações online. É importante entender que artistas também são consumidores e, portanto, mudar o cenário de desvalorização da arte independente passa por a gente assumir a nossa partezinha da responsabilidade enquanto comunidade. Essa ideia de se entender enquanto comunidade é meio que a base das redes sociais. Então, é importante a gente se entender dentro e fora da internet como a comunidade que somos. Se a moeda é o engajamento, as nossas interações são parte essencial desse lucro das redes sociais. E assim, coletivamente, as nossas ações moldam enquanto são moldadas por essas estruturas. É difícil que as ações coletivas reestruturem completamente uma empresa estabelecida, mas as redes que não acomodam as necessidades de quem as utiliza caem em desuso, abrindo espaço para plataformas que representam melhor essas demandas, que foi o caso do Orkut e, ao que tudo indica, é o processo pelo qual o Facebook está passando agora, né? Nas entrevistas e questionários, ficou bastante claro que, embora as entranhas da tecnologia pareçam distantes da realidade de profissionais das artes, os problemas impostos por essas lógicas de operação são muito facilmente percebidos. Observando os padrões entre as dificuldades relatadas, foi possível encontrar também estratégias para contornarmos algumas delas. Então, eu vou apresentar aqui para vocês 3 exemplos de iniciativas que a gente pode tomar para repensar os nossos cliques. A primeira é ser consciente e ativa na curadoria dos conteúdos que a gente compartilha.
usar as nossas redes para convidar pessoas que confiam em nós para experienciar trabalhos de arte é uma forma de reduzir a importância dos algoritmos de distribuição de conteúdo. Porém, essa confiança depende muito da forma com que a gente se posiciona. Alguém que compartilha tudo que encontra pela frente vai criar um engajamento real muito menor do que alguém que faz uma curadoria de trabalhos de arte, tanto seu quanto de outras pessoas, e posta ali de vez em quando para uma rede que de fato confia, né? Então, um exemplo disso são as correntes de compartilhamento através das histórias do Instagram, que propõe que se compartilhe uma foto de quem quer que responda a postagem com um emoji específico. Para quem não conhece, normalmente é uma tela de cor sólida com algo escrito como responda com um emoji tal que eu vou compartilhar a melhor foto do seu perfil. Quando você responde, o resto das instruções são enviadas por mensagem privada, pedindo para que você compartilhe a mesma imagem de chamada seguida de uma foto da pessoa que te passou o jogo. E, para ser sincera, não parece muito um convite. É, assim, uma coisa meio, sabe, corrente, né? Você está participando agora, faça isso. Então, por vezes, essas correntes engajam um grande número de pessoas nas respostas, mas eu me pergunto quantas realmente voltam para olhar as fotos que as outras pessoas estão compartilhando. Parece mais um exercício de curadoria para quem posta do que uma iniciativa de divulgação para quem tem o seu trabalho compartilhado. Você entra lá, tem 35 histórias seguidas e, enfim, raramente se chega a, de fato, engajar e conhecer novos perfis dessa forma, né? Então, aqui também é essencial levar em conta que não só os interesses de cada pessoa são únicos, mas também a nossa forma de consumir. E é importante que a gente repare no nosso consumo. E também no de quem se engaja com o que a gente posta, né? Então, você se engaja com arte online? Que tipo de arte? Em que aparelho você consome? É no seu celular? É no computador? Quem te segue? Se interessa pelas mesmas coisas? É vídeo? É foto? É som? É texto? Experimentar com essas coisas. E experimentar é abrir caminhos. E reparar é a nossa chave para decidir entre esses caminhos abertos qual faz mais sentido seguir. A segunda iniciativa é relativa ao efeito bolha. Como eu falei, essa lógica é uma das bases das estruturas das redes sociais dominantes, então furar a bolha não é uma daquelas opçõezinhas dadas pelas desenvolvedoras para a gente. Ainda assim, é possível abrir espaço e o primeiro passo para alcançar além da bolha é nos deixar alcançar. Então, é essencial repensar nosso consumo de mídia, nos perguntando quem são as pessoas que a gente segue e confia. Elas representam diferentes culturas, contextos, experiências de mundo? A gente está deixando espaço para que pensamentos e estéticas divergentes adentrem a nossa rede? Abrir espaço é uma tarefa ativa de selecionar quem a gente quer dar voz. Um exercício interessante para quem tem Instagram é ir na lista de pessoas que você segue, que é ali logo no topo, eu vou mostrar depois também, e aparecem duas categorias no topo dessa lista. Que a primeira é com quem você teve menos interações, e a segunda é as pessoas mais mostradas no seu feed. Então, você tem essa informação fácil ali no teu perfil no Instagram, de ver o balanço entre quem você tem menos interações e quem é mais mostrado. Eu acho bem interessante que coisas que me interessam muito aparecem na minha lista de menos interações. Aliás, a maioria das coisas que me aparecem na lista de menos interações são coisas que me interessam, enquanto os perfis que eu engajo pouco, vários deles aparecem também na lista de que mais são mostrados para mim. Então, em geral, o Instagram decide que conteúdo me mostrar a partir das minhas interações. Mas em vários momentos as lógicas são outras e não são nem um pouco claras quais lógicas são essas. Ali nessa mesma lista ele diz que quem você tem menos engajamento é quem você tem curtido menos, compartilhado menos, comentado menos, respondido menos. Mas as páginas que me aparecem com maior quantidade também são páginas que eu engajo pouco. Então, nem um pouco claro aí de que forma isso se dá. Então, na verdade, aqui a gente está falando de inteligência artificial. Os algoritmos que aprendem sobre nós, eles se alimentam dos nossos dados e, portanto, nós temos algum, talvez muito pouco, controle sobre esse alimento que a gente está dando. Nesse caso, é um trabalho que tem resultado bastante efetivo esse de você ir atrás de repensar quem você segue, né?
já que você vai passar a receber conteúdo mais diverso na medida que você engaja ativamente com esses perfis que te interessam. Então, é claro, né, que ainda assim existem várias camadas do processo de decisão que não são visíveis, que a gente não tem como ter certeza, mas você pensar ativamente quem são as pessoas que você está se deixando influenciar por, que não é à toa que tem essa palavra de influenciador digital, porque é exatamente isso que a gente permite que esses perfis fazem com a gente. Então, ser mais consciente em quem você está seguindo e engajar com o conteúdo que você quer ver mais. Então, a última ideia também envolve esse alimentar do algoritmo, mas por um outro viés, que é o coletivo. Como eu expliquei no ponto anterior, a minha lista de menos interações do Instagram tem vários perfis que me interessam. Então, até aqui, antes dessa pesquisa, a minha abordagem sempre foi a de interagir o menos possível, evitando expor os meus dados para as redes. Mas, olhando essas listas, elas indicam que o resultado foi que eu passei a receber cada vez menos conteúdo que me interessa e cada vez mais conteúdo que o próprio Instagram acha que é clicável. Sabe-se lá como calculando isso. Talvez a partir do engajamento total da plataforma ou de pessoas com perfis próximos do meu, ou quem paga mais, ou qualquer outra coisa difícil demais para um humano entender. O fato é, existem cálculos e eles utilizam dados pessoais e coletivos. A gente é parte desses dados e, portanto, é importante que a gente seja consciente nas nossas interações. Muitas das respostas do questionário em entrevistas citam dificuldade de alcançar o público na internet. Coletivamente, a gente pode aumentar essas interações e encontrar formas reais de engajar pessoas, mesmo que seja um processo longo de reeducação, até que a gente encontre tecnologias que nos contemplem. Mas, assim, existe essa forma que é curar as suas interações. Se você não fizer isso, o Instagram vai fazer por você, ou a rede que você estiver usando. Então, a minha sugestão seria: viu um trabalho de arte? Aperta lá o curtir, siga outros perfis de artistas só porque sim, e busque o que te engaja e troque com outras pessoas, comentar, conversar, e de fato a gente passar a usar essas redes, já que a gente já está nelas e já estamos dedicando tempo, para fazer o que ela se propõe, que é juntar pessoas. Agora acho que a gente está vendo uma forma bem interessante de como essas redes de fato têm essa potencialidade de trazer pessoas próximas mesmo na distância, né? Então, ao contrário do que a competição por financiamento possa fazer parecer, a arte se beneficia de colaboração e na internet, talvez mais do que fora, a gente está competindo com todos os outros tipos de conteúdo que ela contém. Então, nosso engajamento pode render muito, tanto no plano pessoal quanto no coletivo. Os algoritmos são treinados com repetição. Então, valorize a arte no seu pedacinho da rede e repite, e fale sobre isso com outras pessoas. Talvez, se a gente ajudar o algoritmo a entender que a arte importa, ele faça isso chegar em quem ainda não sabe disso, né? E essas iniciativas são só um pequeno exemplo de respostas a tantas questões que a internet nos traz. Repensar o nosso comportamento nas redes sociais não é nada muito revolucionário, se a gente pensar a imagem geral e a situação como um todo. Não é algo que vai, assim, reestruturar a internet, mas é uma forma acessível e realista de começar a voltar a nossa atenção para essas questões. A proposta aqui não é passar a dedicar tempo a essas plataformas, e sim ser mais consciente no tempo que a gente já gasta nelas, porque a gente já está lá. Especialmente agora, né? Tem grande parte da nossa interação social se dá por essas redes. Então, como que a gente pode ser mais consciente nessas interações? As tecnologias dão forma à nossa realidade e tomar posições críticas em relação a elas transforma esse processo. Para isso é essencial compreender como as ferramentas funcionam e utilizar elas ao nosso favor, em vez de ficar sendo reféns delas. Essa pesquisa é um pequeno ponto de partida para essa conversa. No fim do primeiro ciclo, que foi o mestrado, eu criei um site do projeto e um perfil no Instagram. Eu estou postando as ideias aos poucos, acompanhadas de ilustrações como essas dos slides, e de fato chamando para uma conversa dilatada ao tempo sem tempo da internet, com calma, poder ter esses conteúdos à mão. E a ideia é que essas plataformas sirvam como base para que a pesquisa se expanda, fomentando reflexões sobre cultura digital e ideias de como melhorar essa cultura, né? Então, aqui eu apresentei alguns pontos mais focados
em comportamento e consumo, mas a pesquisa abrange experiências de diversos artistas envolvendo produção de eventos, divulgação de trabalhos, financiamento e também reflexões para quem está disposto a jogar aí o jogo das redes sociais, tentar essa vida. Então, tá aqui, né? Eu vou deixar esse slide por mais um tempo. Então, para quem quiser saber mais ou conversar, pode acessar o Instagram, que é o Acar do Mar, ou me mandar um e-mail, se vocês estiverem lembrando materiais de iniciativas que estão sendo tomadas durante a pandemia. Estou super interessada nisso agora. E o site é o marcela.xyz/supportive-web. Ele tá com todos os dados quantificáveis do questionário, algumas reflexões nesse lugar, mas infelizmente eu ainda não consegui traduzir. Então, se alguém estiver interessado em não falar inglês, me manda um e-mail que quando eu conseguir terminar a tradução, eu retorno o e-mail com o link já traduzido. Eu espero que esse projeto ajude a gente a repensar os nossos hábitos digitais e indique caminhos possíveis para tecnologias futuras que sejam, de fato, desenvolvidas do zero a partir do diálogo com artistas. De novo, é uma conversa. Então, vamos conversar. É isso. Muito obrigada. Marcela, muito obrigada pela a sua exposição. Você havia me dado alguns exemplos na sua pesquisa de como alguns usos artísticos passam a ficar muito colados numa maneira bastante usual, né, que já vem organizada, digamos, de cima para baixo. E exemplos descolados. Tem como você falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Você está falando do exemplo da documentação, é isso? Dos artistas que você entrevistou, sim. Aquele grupo musical, por exemplo. Uhum. Tá, então, tiveram vários exemplos, assim, que eu achei bem interessantes nas entrevistas, né? E uma das coisas que, para mim, foi super especial, assim, que eu acho que é legal começar com isso, inclusive, eu tô compartilhando ainda, né? Eu queria vir aqui no Instagram, esse é o Instagram do projeto, mas, ai meu Deus, a barra do Zoom tá na frente das minhas barras. Tem algumas pessoas que eu entrevistei, que eu abri aqui o perfil delas. Ai, computador ajuda. Então, teve um grupo que foi a Gira-se Andante, que é um casal que tiveram um projeto de financiamento coletivo e tiveram um projeto de muito sucesso. Eles fizeram um projeto para rodar o Brasil, contando histórias e fazendo trabalhos de teatro de uma forma super legal, assim. E foi muito legal conversar com eles. A Mary, essa é a Mary, oi Mary. Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que ela relata muito uma resistência à tecnologia mesmo. Assim, ela fala, a gente tem uma resistência, e ela até fala que ela acha que é uma questão de geração, embora eles não sejam muito mais velhos do que eu, assim. Mas ela diz que a internet não é um espaço de liberdade. E ela tem isso bem na opinião dela, assim, quem cria a identidade de uma nação, se quem cria a identidade de uma nação é moldado por essas lógicas, que tipo de identidade nós vamos ter? Eu acho bem legal pensar essa coisa de como a internet de fato está moldando, mas várias coisas que não são moldáveis, né? Então ela cita o exemplo de uma apresentação na rua em que ela tirou a blusa e que isso é completamente impossível pelas plataformas e já cria o próprio ambiente da plataforma não permite que isso tenha o mesmo efeito. E ela diz assim, as plataformas não permitem isso, talvez a polícia também não permitisse, mas não viram.
e que a maior tecnologia ainda é o afeto. Acho bem interessante, assim, só que isso também acabou indo para um lado de que quando eles fizeram o financiamento coletivo, eles rodaram o Brasil inteiro com o apoio de muitas pessoas e não tendo vontade e essa coisa da própria resistência, eles não documentaram o processo e acabaram nem compartilhando, o que não é legal nem para eles, né? Eu acho que essa questão da documentação também se junta muito com o que eu falei antes e falei aqui na apresentação sobre a forma com que esse conteúdo é distribuído, né? Enquanto a gente não entender que documentar os nossos trabalhos é uma forma também de fazer esses trabalhos circularem, a gente fica com muita dificuldade. Fica muito mais fácil de acessar materiais produzidos na América do Norte, na Europa, porque eles estão sendo documentados e esses trabalhos não estão. Né? Mas, enfim, tem vários exemplos interessantes, assim, das entrevistas. Em outros âmbitos, eu falei do B-Face, que é um produtor, rapper aqui de Curitiba, que ele estava falando de lançamento de álbum, estratégias de divulgação, e que ele diz, olha, eu também, né, entrevistadora iniciante ali, falando várias das coisas da minha pesquisa, da minha abordagem, e ele falou, olha, as plataformas têm coisas incríveis para nos proporcionar, cada coisa ali tem uma função. Então, é importante que a gente aprenda o que cada plataforma pode nos proporcionar e, mais do que isso, que a gente saiba ler o feedback que essas plataformas nos trazem e ler o feedback real das pessoas, que a gente vai nos eventos e vê as pessoas e a gente sabe que comunidade elas representam e essas comunidades estão espelhadas na internet. Tem várias outras formas de se organizar, mas essas comunidades continuam existindo na internet, né? E acho que o último exemplo que eu queria dar da entrevista é o exemplo da Cookie, porque nos questionários, várias das respostas, até assim, em perguntas completamente diferentes, as pessoas dizem, eu tenho muita insegurança de expor meu trabalho na internet, eu tenho muita insegurança de fazer um site, de fazer um portfólio, não me sinto valorizada, não tem incentivo para eu estar fazendo, e sinto que as pessoas não querem pagar pelas coisas, e vendo as próprias ações que estão sendo tomadas agora durante a quarentena, vários festivais que não davam nem a opção para o público de pagar, e reclamando que não estavam recebendo dinheiro. Então, eu acho que a Cookie é um exemplo maravilhoso, assim, de uma artista independente, que ela é tatuadora, ela tem uma banda e ela é artista visual, cria livros, enfim, zines, e ela tem vários links aqui, né? Esse primeiro link de música e tal, mas o segundo link já é o Apoia-se, que é a plataforma de financiamento coletivo continuado dela, e algumas pessoas que eu conversei sobre isso estavam meio, mas quem que vai me apoiar, né? Nossa, 11 pessoas apoiando ela todos os meses. Isso é um dinheiro que ela conta com todos os meses, que são poucas pessoas próximas, e que permitem que ela produza essas coisas, porque tem a grana da pré-produção que ninguém nunca leva em consideração, né? Mesmo editais e coisas todas, pré-produção e ela acaba financiando a pré-produção dela por aqui. Ela também tem uma loja. Então, algumas das questões do questionário também estão no lugar de quem não se propõe a pagar pelas coisas, ou até meu público não tem dinheiro para coisas que não são essenciais. E a Cookie tem uma abordagem interessante que ela diz que fazer camisetas é a resposta dela a essa questão do não ser essencial, porque as pessoas veem roupa já de uma outra forma, enfim, né? Então ela se virando, como eu falei, né? Grande parte do trabalho de artista independente é criar estratégias de resiliência e encontrar os próprios caminhos, né? Além disso, ela viu que estava difícil encontrar pessoas para o financiamento coletivo e ela também criou as cartas digitais, que é uma newsletter que ela compartilha
conteúdos próximos ao que seria o do financiamento coletivo, mas de graça. Então, ela acessibiliza o conteúdo dela e ainda consegue trazer mais pessoas para que, quem sabe, um dia consigam apoiar o financiamento coletivo, né? Acho que dos exemplos eram estes. Aqui está o link que eu tinha falado. Eu vou mandar no chat do Zoom. Mas acho que eu já posso parar aqui a compartilhamento. Biscaia, você quer fazer uma pergunta que daí a gente abre para a turminha no chat? Eu tenho duas perguntas, na verdade, aqui que eu anotei, que eu queria ver da tua percepção, porque eu não vi especificamente com relação a isso, mas você aborda a questão das bolhas. Até onde essas bolhas elas acabam sendo absorvidas como o início, meio e fim. E daí o usuário acaba achando que a bolha é o adequado e eu não preciso ir para além da bolha no meu trabalho e isso é o suficiente para mim. Até onde isso pode ser algo que você viu como recorrente, eu tenho certeza que você deve ter visto, e até onde isso é válido ou não, de trabalhar dentro da bolha, né? Então, na verdade... Depois eu tenho mais uma pergunta. Tá, vamos nessa primeiro. Mas é bem interessante você ter tocado nesse ponto, porque quando eu fiz o questionário, eu estava ali ainda tentando entender quais iam ser os caminhos da pesquisa e tal, e eu botei uma pergunta sem entender muito, mais pelos meus interesses pessoais, que era: diversidade é importante no seu trabalho? E se sim, se não, e por quê? E aquela pergunta parecia meio deslocada ali, daí quando eu olhei eu falei, gente, isso é muito essencial, porque assim, o número de pessoas que responderam exatamente isso, ou que só responderam, não é uma questão, ou uma outra resposta que é, sim, é importante, como é o caso da Cookie. Sim, é importante, meu trabalho é todo voltado para o público lésbico. Mas daí a gente volta para a definição de diversidade, porque se o trabalho é exclusivamente voltado ao público lésbico, então, como se dá isso, né? E eu acho super interessante, porque são abordagens diferentes, acho que são abordagens possíveis e viáveis, porque é isso, acho que a Cookie, no Apoia-se, na plataforma de financiamento coletivo continuado dela, ela falou, eu não tenho nenhum homem me apoiando, são todas mulheres, várias que ela encontrou durante a trajetória acadêmica ou pessoas que já apoiam o trabalho há tempos, todas são amigas, então é um círculo muito pequeno, mas que aborda questões que nas temáticas políticas são de diversidade, né? Mas então, assim, eu acho que são abordagens válidas e a gente tem que confiar no público, né? Muito da discussão também está no qual é o público-alvo, quem é importante chegar, e para mim, muito dessa pesquisa que eu desenvolvi está num lugar de repensar o meu próprio consumo, e esse é o convite, né? Que a gente repense o consumo para além da própria produção. Porque eu acho que isso está muito próximo. Então, a partir do momento que você começa a consumir materiais diferentes, isso também te molda e abre mais espaços. E se a gente faz esse engajamento, ser um engajamento real, e de fato eu vou lá e curto alguma coisa que... vou dar um exemplo bobo, porque, enfim... mas eu sempre tive muita dificuldade com comédia, por muito tempo. E daí, repensando o meu consumo, eu falei, gente, as páginas que eu mais engajo são páginas completamente toscas de comédia. E é isso, assim, tanto produções artísticas quanto produções de memes, que eu acho que são extremamente artísticas, mas outras pessoas talvez não, então vou fazer a diferenciação aí. Mas é isso, né? O que a gente consome é também isso. Acho que um outro exemplo da entrevista que eu até pensei em compartilhar, mas acabei não entrando, e acho que tem tudo a ver com essa pergunta, a Camila Cornelsen, que foi uma das entrevistadas também, que ela tem um número grande de seguidores, deixa eu ver, mas ela não segue ninguém no Instagram. E ela falou...
ela tem quase 25 mil seguidores. Ela falou, eu não sigo ninguém, eu parei de seguir todas as pessoas, porque eu não aguentava mais ver as mesmas coisas e não consegui traçar por onde o meu trabalho está sendo influenciado. Enfim, não falou com essas palavras, mas nesse lugar, assim, ela falou, eu prefiro 1000 vezes ter um livro que eu consigo ver ali e me relacionar com ele e propor coisas a partir dele, do que ter essa coisa que está sendo curada por sabe lá quem, assim. Inclusive a ação dela da pandemia, que foi o que me levou a entrevistá-la, era um desafio criativo de fotografia. Então, todo dia ela posta um desafio e pede para pessoas enviarem fotos e posta todas num Tumblr com essa forma de trazer inspiração sem ser algo diretamente algo que eu vi e agora vou trabalhar a partir, né? Legal, daí tem uma coisa, tentar compreender qual que é a diferença entre bolha e público-alvo. São duas coisas completamente distintas, duas formas de pensar completamente distintas e que, às vezes, alguns artistas confundem. E também, bom, a outra pergunta que eu ia fazer é remetendo a uma palestra célebre que a Amanda Palmer, aquela grande artista, né? Amanda Palmer, ela falou tempos atrás, ainda quando a ideia de financiamento coletivo estava começando a nascer, hoje em dia já está um pouco saturada em diversos aspectos, mas ela contou um caso de que ela resolveu fazer um financiamento coletivo que foi muito bem sucedido, quando um dia, saindo de um show, um fã estava na saída do lugar de apresentação do show, com $10 na mão, dizendo, $10 para você, porque eu pirateei o teu CD. Então, eu queria te pagar isso aqui. E naquele momento, ela entendeu que não era questão de como que você vai fazer os interessados na tua arte pagarem pelo que você produz, mas como que você vai dar a oportunidade para eles pagarem pelo que você produz. E toda a palestra dela gira em cima disso. Então, a minha segunda pergunta para você essa fala da Amanda Palmer, ela já é bastante velha, já tem mais ou menos uns 15 anos. Você acha que essa expressão, como que eu vou dar a oportunidade para quem quer consumir a minha arte, porque eu preciso me manter para continuar produzindo, inclusive e ainda vale essa frase, como que eu vou dar a oportunidade para que quem quer comprar possa pagar por isso? Como que você dialoga com isso? Eu acho que faz completo sentido, assim, mas que tem uma questão cultural muito forte também, porque a gente tem o hábito, assim, às vezes eu até falo que faço piada com isso, mas acho que é completamente real, que a gente nem sabe como faz para pagar as coisas, assim. Tipo, Spotify, redes de streaming, abriram um pouco mais isso para música, né? Que sempre teve uma questão muito forte do pirateamento de música, mas, sei lá, várias das bandas que eu gosto, por exemplo, não existem nessas redes. E daí vou procurar onde? Eu nem penso em ir no site da banda, sei lá, sabe? Enfim, é um exemplo, acho que já um pouco ultrapassado também, assim, mas para dar o exemplo da música, que é mais claro como uma mídia digital, né? Porque até a gente passar por um momento de entender o teatro como algo que pode ser pago pela internet, tem muita questão cultural ainda para vir, assim. Então, acho que no exemplo da Cook é muito bom, porque ela faz questão de abrir tudo isso. E eu acho que essa ideia de que os financiamentos coletivos já estão um pouco saturados está muito no lugar de financiamentos coletivos pontuais, mas financiamentos coletivos de longo prazo, pelo menos eu não tive tanto contato, assim, e também na pesquisa até dei essa opção, assim, tipo, e aí, pessoal? E ninguém falou sobre isso. A própria porcentagem de pessoas que são financiadas com financiamento coletivo é bem baixa, pensando o tanto de políticas públicas que temos e tal,
muito mais gente falou sobre editais ou até ingresso do que financiamento coletivo. Mas é isso também, porque se eu fosse perguntar para a Cook como você financia o seu trabalho, principalmente, eu não sei se ela vai dizer que é o financiamento coletivo, que é apenas uma pequena porção do orçamento dela, assim. Então, eu acho que segue sendo importante. E dos artistas próximos, assim, das artistas que eu acompanho e admiro, eu acho que talvez a Cook seja a única que tenha um Apoia-se. Tem o Baixa Cultura, que, aliás, fica aí essa indicação para vocês de uma plataforma que pensa cultura livre e várias questões próximas às que eu trouxe hoje, assim, que também tem um financiamento coletivo, que não é de artes, e também, assim, uma plataforma que pensa exatamente cultura livre e esse tipo de coisa, que só é seguida por pessoas que têm esse pensamento e que sabem que é importante financiar esses trabalhos, porque é isso, né? Quando é que a gente vai chegar ao momento que a gente entende que é importante financiar esses trabalhos? Enfim, essa própria plataforma também não tem tantos apoiadores, então é difícil. Tem muitas questões culturais que a Amanda Palmer pode falar, porque o pessoal ia lá dar dezão. Agora, na nossa cultura, acho difícil. Legal. E o que mais me marca na tua fala é justamente esse caminho da pergunta anterior, de como é que a gente faz para não ficar em algo que está se tornando cada vez mais orgânico para usuários de internet, em ficar submisso ao algoritmo, né? Em ficar submisso a uma curadoria que parece que é algo mágico e, na verdade, não tem nada de mágico, é muito calculado. E como que nós podemos quebrar as barreiras, ou, como diz a tua própria pesquisa, dar a volta nas barreiras desses algoritmos e desses caminhos que vão nos levando a uma bolha e que quebra até mesmo com a própria ideia de arte como algo universal. Muito obrigado por sua fala. Obrigada a vocês. E agora a gente abre, então, se alguém quiser fazer uma pergunta, uma colocação, um comentário. Eu vou ficar anotando aqui os nomes. Se vocês Tá puderem ótimo. colocar no chat, daí eu vou controlando a ordem aqui e fazendo a chamada de quem tiver na vez. Carlos? Estão me ouvindo? Então, né? Oi, Marcelo, tudo bem? Carlos falando aqui. Eu tenho duas dúvidas em relação a essas coisas da mídia social. Eu queria saber um pouquinho do que você acha. A primeira coisa é em relação ao teatro, né? Principalmente a espetáculos teatrais. O que você acha que vai acontecer depois de tudo isso? Como essa pandemia, enfim, vai mudar os caminhos, né, do que está acontecendo? E travou. Estou te ouvindo. Tá? Do que está acontecendo. Travou? Não sei se... acho que deve ter travado, mas, enfim. Como você acha que essa pandemia vai mudar os caminhos, né, de tudo, assim, da arte, principalmente voltada ao teatro? E a outra coisa é sobre o engajamento, principalmente no Instagram, né? Eu acho que a gente pensa, a gente que trabalha com essas mídias sociais voltadas para grupos de teatro, em planejar conteúdos que sejam bacanas para os nossos seguidores, né? E eu acho que a única questão de tudo isso é a gente poder reinventar para que as coisas não fiquem muito saturadas e que a gente não acabe perdendo seguidores. Porque eu vejo muito uma crescente, né? A gente cresce em seguidores e estagna por um tempo. E, enfim, a gente estagna e aí a gente pode começar a perder ou começar a ganhar se a gente não se reinventar. E eu queria saber um pouquinho do que você acha sobre essas duas questões. Eu falei muita coisa, né? Desculpa, mas não. isso mesmo.
A pergunta que não quer calar, né? Que vem em seguida. Acho que são muitas opiniões, assim, né? Mas, para ser bem sincera, faz algum tempo já que eu estou estudando, enfim, tecnologias e coisas do tipo. E em 2017, 2017, eu fui numa conferência, participei da IFTR em São Paulo, e tinha um grupo de multimídia. E esse grupo de multimídia já tinha, naquela época, um grupo de teatro que era metade, acho que na Finlândia, e outra metade nos Estados Unidos, e que ensaiavam e se apresentavam por um sistema de câmeras. Então, assim, eu acho que essas coisas já estão aí, né? Não é novidade nenhuma. Essas tecnologias, essas formas de apresentação mediadas por tecnologia, enfim, isso, assim, eu tô falando de 2017 porque foi quando eu fui, mas, gente, assim, ó, desde que existe tecnologia, existe arte feita com ela, assim. Enfim, então, eu não acredito muito nessa coisa de uma completa reestruturação, assim como eu não acredito na completa reestruturação das redes. Eu acho que a gente já está em estruturas e o teatro já passou por diversas mudanças, então é sempre um agregar, né? Acho que, de fato, assim, vai demorar para a gente estar todo mundo dentro de um teatro rolando um em cima do outro, mas essas presenças mediadas, assim, a gente vai começar a explorar isso cada vez mais. Já estávamos nesse processo, a pandemia só acelerou esse lugar de explorar as tecnologias como uma possibilidade de presença. Mas, assim, não sei vocês, eu tô morrendo de vontade, não vejo a hora de poder estar num lugarzinho escuro, sentadinha numa plateia. Eu acho que são formas novas, né? É um agregar, assim. Mas o que eu acho que é interessante desse processo é que, de fato, quem tem acesso às tecnologias, também não dá para achar que é todo mundo, né? Vocês estão vendo bem aí nas aulas como é isso. Então, quem tem acesso a essas tecnologias está precisando, está sendo forçado, basicamente, a explorar e conhecer novas coisas. E acho que não só isso, mas quando a gente para pensar, a gente vai buscar iniciativas que estejam sendo tomadas e a gente acaba entrando em contato com coisas que não foram feitas ontem, mas que dizem respeito a isso, encontrando essas novas, não novas também, né? Difícil esses termos, mas essas antigas tecnologias que parecem novas porque estão chegando na gente agora, né? Até passei um exemplo para a Liz e para o Paulo antes, nos preparativos, que é o Culture Hub, que é um espaço que faz apresentações, é um espaço de performance. Eu nem sabia que eles tinham essa coisa, mas agora que eu fui descobrir, por causa da pandemia, que todos os eventos deles, eles fazem lives de extrema qualidade e são passados para sedes em vários países, e eles conseguem ter pessoas que vêm de outros, né, no caso, remotamente pelo computador, participar desses eventos. E o que eu acho que a gente traz, na verdade, que agrega, é justamente essas presenças, valeu, Biscaia, essas presenças de outros lugares, assim, pensar que, gente, quantas conversas com alguém, como, sei lá, do galpão ontem poderiam acontecer em outros momentos, e diluir um pouco essas barreiras, né? Enfim, e daí sobre o Instagram, é difícil, mas acho que é um pouco a mesma questão da resposta da bolha, que são abordagens. Tem um monte de vídeo ruim que eu aconselho assistir sobre pessoas que dizem entender sobre esses algoritmos, que na verdade não são influenciadoras que estudam a partir da prática, mas que não tem, de fato, o código ali, o cálculo, nem quem faz sabe dizer o que é, sabe? É tanta variável que é muito complexo. Mas uma coisa que eu realmente acho que faz sentido é a constância. Eu vou fazer um pequeno crime acadêmico aqui, citar alguém que eu não sei quem é, porque a minha amiga me falou que ia mandar essa referência, eu pedi para ela 1000 vezes, ela me falou quem é,
mas talvez alguém saiba, porque acho que nem deve ser uma coisa meio TED Talk da vida, assim. Mas alguém que propõe que o que importa não é o número de seguidores e 1000 coisas, mas são as 1000 pessoas. E que tem essas 1000 pessoas que são quem realmente vai engajar com o teu conteúdo, quem realmente está interessado no seu trabalho, quem vai lá pagar pelas coisas, e você vai fazer uma peça e as pessoas vão. E acho que 1000 ainda é bastante gente, eu não iria tão longe assim. Mas se você tiver 100 pessoas que de fato estão interessadas no seu trabalho, imagina que maravilha, sabe? Tipo, a Cookie consegue engajar ali 11 pessoas que ela sabe que estão ali e são as pessoas que ela pode engajar e que tem dinheiro para pagar, porque ela sabe o tanto de pessoas que ela consegue engajar que não tem dinheiro para pagar o trabalho dela. Então, assim, dar as oportunidades, é isso que você pode fazer, sabe? E observar. É sobre isso, é sobre você postar e falar, nossa, olha esse vídeo aqui que eu postei, várias pessoas gostaram e tá nessa coisa que é um pouco jogar o jogo da rede, né? Também eu acredito que algum dia vai ser lindo e a gente vai ter novas tecnologias repensadas de forma que a gente possa realmente dizer quero ver artes, você só vai ver artes, mas não é assim que acontece agora, então entender e jogar o jogo é ver um monte de vídeo esquisito de gente duvidosa falando que acha que entende o que é o algoritmo. Então, mas é uma coleção, né? Ouvir várias coisas. Obrigado. Até eu fiz aqui a anotação que a gente vai ter no dia 16, no Presença Instável, o Marcos Azevedo, que faz parte da Fila 7, que fez uma experiência em 2005, 2006, com presenças de diversos continentes num mesmo palco. Então, dia 16, o Marcos vai falar sobre isso, e é uma experiência bem antiga mesmo. Enfim, e outra coisa daí que é legal pensar é que o que era divulgação, hoje tem se tornado a plataforma, né? Que tem vários artistas que outrora usavam o Instagram só para divulgar, e agora eles estão fazendo como a plataforma para live, para sua performance ali, que vem acontecendo direto. E isso é muito interessante ver os desdobramentos disso. Bom, próxima pergunta do Alexandre. Opa, alô? Oi. Não sei se dá para me ver. Ou para me escutar, a internet tá bem ruim aqui. Eu queria saber se você já se envolveu ou se você tem alguma visão sobre como a internet ou as redes de mídia criativo de espetáculos. Travou para todo mundo ou foi para mim? Travou. André, será que você poderia digitar sua pergunta no chat? Acho que se ele está travado, talvez ele não esteja ouvindo. Não sei se você já se apareceu de novo. Eu acho que eu vi. Eu vou digitar então a pergunta no chat, acho que fica mais rápido. Daí, se quiserem pular para a próxima pergunta, eu deixo no chat, pode ser? Não sei se concordaram ou não, mas eu vou fazer isso. Pode ser. Pode ser. Obrigado, Alexandre. Então, enquanto isso, Bianca. Oi, Marcela, tudo bem? A minha pergunta é sobre essas outras plataformas culturais que você falou que tem, mas que não tem muito, que existem, mas não são muito conhecidas, não tem muitos consumidores, que você já citou 2, inclusive, mas eu queria saber se tem outras, se você pode falar mais sobre essas plataformas, para que a gente possa conhecer também um pouco mais. Obrigada. Legal. Então, as plataformas, eu não encontrei nada muito relativo, tipo, muito relevante no lugar do teatro, assim, são coisas muito... Porque é difícil, né? Tem que ser muito em contato, tem que estar muito afim para a gente fazer uma coisa que realmente seja no lugar de documentar e disponibilizar essas coisas de uma forma que seja justa com os trabalhos, né? Que para o teatro é bem difícil essa questão da documentação. Mas quando eu falo dessas redes na pesquisa, eu falo em vários outros campos, que, por exemplo, o Flickr, o cargo,
acho que agora é só Cargo, né? Mas antigo Cargo Collective, o Behance, mesmo o Spotify, plataformas de streaming, Deezer, todas as outras. E daí para vídeo, né? Tem o próprio YouTube e o Vimeo são usados muitas vezes, não são focadas em artes, né? Mas o Vimeo talvez mais. Mas tem mesmo, meu Deus, como é que é o nome da plataformas de comunidade, de filmes, de livros, sei lá, tem o Scooby, tem um equivalente no cinema. Sky, me salva aquelas. Letterboxd. Letterboxd, isso. E, enfim, essas plataformas que são, acho até mais interessante essas plataformas como o Scooby e o Letterboxd, que é tipo, de fato, engajando comunidades e não artistas, né? Que envolvem várias outras pessoas, mas que são, e plataformas de streaming de música e tal, mas que, querendo ou não, são bem fechadas e para pessoas que são muito interessadas naquelas coisas. Sei lá, se você não é muito cinéfila, leitora, 1000 coisas, você não vai ter um perfil desses e engajar dessa forma. Então, nesse lugar que eu acho que as redes sociais mais abrangentes acabam sendo legais por ter um público que talvez queira só ver uma peça uma vez, mas não todas as vezes da vida e ter uma rede social exclusiva para isso. Mas fica aí também o convite para a gente descobrir qual é essa plataforma e fazer, porque acho que é sobre isso também. Bom, a pergunta do Alexandre veio aqui, como você vê a internet, mídia, durante o processo de criação de uma apresentação? Como é que você vê a internet ou a mídia durante o processo de criação de uma apresentação? É a pergunta. Bom, claro que depende muito, né? Nos trabalhos que eu fiz. Eu tenho feito, na verdade, alguns trabalhos remotos já antes de eu sair da FAP, eu acho, já estava fazendo alguns trabalhos remotos. E também pegando os materiais das entrevistas e tal. Tem muita gente que trabalha exclusivamente pela internet, assim, trabalho de produção, várias coisas. Então, o primeiro lugar é a comunicação, né? E drive, compartilhamento de arquivos, registro. Mas hoje, eu acho que isso já vai para muito além, né? Pensando o que é um ensaio nos tempos de hoje. E achei algumas experiências interessantes. Acho que talvez as primeiras e mais interessantes experiências que estejam acontecendo são justamente as aulas, né? Que é toda uma reformulação muito doida e, da minha opinião, acho que a FAP tem um privilégio de poder não estar fazendo... Gente, por favor, né, não me interpretem mal, essa situação é horrível, tudo é horrível neste momento. Mas digo, em situações, em instituições privadas que têm o dinheiro ali falando dos alunos e os alunos falando, você às vezes tem que dar um conteúdo completamente insuficiente, completamente... e eu acabei acompanhando alguns processos de aula de dança por Zoom, que desse lugar também do meu curso, né, que foram super interessantes e maravilhosos e que eu acho que tem várias sementes do que pode ser um ensaio, assim. Mas essa coisa também de você não tem nenhuma espacialidade de entender quem está em cada lugar, tipo, essa coisa do Zoom que sempre acontece de, para mim a Luciana tá para esquerda e o Paulo tá na direita e o Carlos está embaixo, mas para outra pessoa, sei lá, essa falta de espacialidade é muito prejudicial, né? E, na verdade, que não é uma falta, é uma completa transição, e daí a gente já vai para a pesquisa da especialização, mas... que bom que a gente chegou aqui, porque eu queria ter falado disso na pergunta do Carlos antes, que uma das grandes questões é a gente repensar a espacialidade. Eu acho isso super interessante, assim. Entender que aqui, por exemplo, a nossa cenografia é composta não só dos olhos, o que a gente está vendo nos espaços de cada um, as cores das paredes, o ângulo das câmeras e tal,
mas também na minha experiência, enquanto pensando um público, né? Eu tenho muita dificuldade de assistir live, para ser honesta, assim, porque tenho muita dificuldade de entender aquele negocinho desse tamanho na minha cara como um espaço de coisas acontecendo. Quando eu tenho uma tela e tal, até rola, mas para mim os momentos mais interessantes são quando as pessoas conseguem usar daquilo como uma plataforma para me transportar para esse outro espaço. Eu fiz um processo de criação remoto no começo do ano passado, eu acho, que está no meu Instagram, inclusive, que foi um ritual para unir espaços, que era, eu estava morando em Nova York e na minha cabeça, a minha sensação e tudo estavam em Curitiba ainda, e eu fiz esse ritual para tentar situar as duas coisas, e ele contava com pessoas que atendessem uma videochamada minha e a gente conseguisse explorar o espaço através das nossas câmeras e se situar e encontrar pontos em comum. Então, acho que talvez uma coisa que eu acho interessante, né, porque, de novo, essa pergunta que envolve o que cada processo de criação tem, as particularidades de cada processo e as potencialidades de cada tecnologia diferente em cada processo, mas para mim foi muito legal essa coisa de tentar adentrar esse espaço mesmo, e a ação final dessa minha performance, se é que eu posso chamar assim, é tirar prints desses espaços e montar um espaço digital que seja composto por elementos espaciais dessas coisas, assim. Então, não sei, para mim, como particularidade dos processos, minha particularidade é espaço, e acho que é super interessante esse lugar, assim. Muito bem, agora temos a pergunta de Caio, olha só. Olá! Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Tá rolando uma corrida de Fórmula 1 ou de algo assim, aqui perto, eu moro perto do autódromo e tal. Espero que não atrapalhe. Queria dar um oi aí pra galera, de novo. Um prazer poder estar ouvindo a Marcela aí, minha colega, né? Oi, Marcela. Oi, galera. Eu queria... Saudades. Eu queria primeiro fazer um comentário em cima de algumas coisas que foram discutidas. Teve a questão da bolha que foi falada, a bolha, que esse espaço da internet, esse espaço 2D na internet promove, né? Mas eu queria adicionar uma outra coisa a essa lista aí, que é esse efeito da recompensa, né? Lembrar disso, assim, que também, eu acho que o Carlos falou dessa coisa, como conseguir mais seguidores ou algo assim, me pareceu, né? Mas também tem algo aí, né, nessas redes, que é esse efeito da recompensa, de que cada like que você recebe, cada seguidor a mais que você ganha, são doses de dopamina que vai gerando no seu corpo. Isso é estudado, isso é conhecido, e essas redes são feitas para te deixar viciado e te deixar cada vez mais utilizando isso, né? Tem esse outro lado também, né? Como o artista também pode se perder nisso, né? Qual que é assim, a gente tem uma ideia de que quanto maior o público, melhor, né? Mas, enfim, o que é exatamente isso, o público? Eu achei bem legal essa menina Cook aí, que tem 11 pessoas ali, né? Apadrinhando ela, tipo, interessante isso. E aí eu queria comentar também sobre essa relação cidade e internet, né? Porque foi comentado que, por exemplo, a artista lá podia, se ela quisesse na rua, tirar a roupa, mas na internet isso, as leis dos algoritmos não permitem, né? De como é programado isso. Aí eu fiquei pensando nisso, que são dois espaços diferentes, mas que tem leis. A cidade é tão medida quanto a internet, mas tem possibilidades de escapar, né? A cidade a gente sabe que tem possibilidades de escapar, de criar acidentes, de criar modos de fluxo outros para desmanchar essas medidas, né? Daí eu queria fazer essa pergunta, se você acha que na internet
tem como criar esses empecilhos para essas medidas? Ou não, a coisa é tão dominada que isso se torna impossível? Não sei, me lembrei agora de uma coisa que rolou na TV, né? Teve um hacker que entrou que conseguiu hackear um programa de TV e apareceu lá para fazer uma performance, alguma coisa assim. E aí depois o Eminem fez um clipe em cima disso. Mas, enfim, sei lá, algo que me ocorreu. Você deve saber muito melhor do que eu sobre isso. Eu queria passar essa pergunta. Obrigado. Tá. Olha, eu acho super interessante, assim, claro que tem, e são formas, mas são formas como essa que você falou, que é uma pessoa muito específica, com alto treinamento, sabe lá como, e aquelas histórias, né, que é tipo, nossa, uma pessoa que invadiu um programa muito difícil de invadir, fez alguma coisa e que depois conseguiu um emprego na empresa, porque eles falaram, nossa, essa pessoa é tão boa que vou ter que contratar, né, porque olha só. E essas são as formas oficiais, digamos assim, seria a forma de invadir o algoritmo do Instagram, que, né, deve ter bastante gente ali, bastante soldadinhos da linha de frente para não permitir que isso aconteça. Mas existem outras formas que daí são coisas ainda... Que bom que você está aqui, Caio, porque a palavra que eu uso no meu título é workarounds, e que a tradução literal é gambiarra. E então, assim, tem gambiarras tecnológicas possíveis que eu acho maravilhosas, sou muito fã. O Firefox é um browser que permite muitas dessas gambiarras e que tem extensões. Também o Chrome, eu acredito que sim, mas é da Google, eu fico, gente. Mas extensões, por exemplo, que te permitem bloquear o feed inteiro do Facebook. Você abre o teu Facebook e não tem nada. Isso existe, mas você não tem como modificar a curadoria do Facebook. Então, assim, são coisas que têm uma limitação muito forte. E a solução para isso é criar novas tecnologias. Não é à toa que o Telegram tem se tornado, e acho que o Signal também deu uma subida e depois parou, mas essas tecnologias que repensam o modelo de negócio da própria rede social são as formas de realmente trabalhar com esses empecilhos. Mas por isso que eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho de formiguinha, de repensar as nossas interações e os nossos modos de estar na internet, para que a gente consiga criar essas tecnologias. E eu acho que uma história boa, que eu acabei não conseguindo colocar antes, mas que eu acho super importante, que é o motivo pelo qual toda essa pesquisa existe, assim, na verdade foi uma reunião que eu participei com a Júlia Campos, o pessoal da PEDA 13, do Sala 5, logo depois, acho que da primeira mostra emergente. Depois a gente até ampliou, não sei se chegou a participar de alguma, Caio. Mas a gente fez algumas reuniões tentando organizar os espaços de cultura, e partindo do pessoal de teatro, mas indo para outros lugares. E na primeira reunião, que eram bem poucas pessoas, a gente estava tentando organizar como organizar ainda, assim. E eu lembro do Holly falando que ele achava que a gente tinha que ter uma plataforma unificada de agenda, a gente tinha que ter um mapeamento, um aplicativo. E eu já programava fazia alguns anos, mas muito no lugar de projeção, eu fiquei, meu Deus do céu, fazer um aplicativo? Como é que a gente vai fazer um aplicativo, gente? E parecia uma coisa assim de outro mundo. Eu lembro aquela sensação de impotência, assim. E daí, pensando, a minha pesquisa parte muito desse lugar de tentar trazer essa conversa para um lugar que não seja vamos fazer o novo Facebook. Mas, de fato, a gente entender como que a gente consegue ir aos poucos modificando as nossas próprias posições, que isso em massa, mas daí também não estou falando da gente, não estou falando de artistas, estou falando de assim, milhões de pessoas
valorizando a arte online, faria com que as plataformas tivessem que acomodar, ou a gente automaticamente passaria para a próxima plataforma. Tem um texto, na verdade era uma prévia de um desses livros, acho que é tipo é um livro sobre a história do Instagram que vai ser lançado, ou acabaram de lançar. Eu vi uma prévia que dizia que o criador lá do Facebook, Zuckerberg, diz: se o Facebook não se reinventar e criar a coisa que vai destruir o Facebook, alguém vai. E é nesse processo que eles tentam comprar o Snapchat, compram o Instagram, e agora a gente vê, assim, não sei vocês, mas eu já tô meio de saco cheio do Instagram, porque o próprio Instagram tá seguindo as lógicas do Facebook. É uma propaganda para meia postagem. E essas coisas são o tipo de coisa que os usuários sentem, né? Não é à toa que tem todo um ramo de pesquisa, que é o ramo de pesquisa de experiência do usuário, interface do usuário, que tá falando: olha, gente, vocês precisam acomodar minimamente essas necessidades. Então, se a gente muda o comportamento, ele tem que ser acomodado, porque é a gente que está gerando dinheiro para essas empresas. Doido. Gabriela tem uma pergunta, então, ali pelo intérprete Wagner, Marcelo. Olá, tudo bem? Eu sou surda, o meu nome é Gabriela. E eu fico muitas vezes refletindo sobre essa temática das mídias sociais e o uso das tecnologias, né? Como elas podem contribuir para o teatro, né? Para as pessoas ouvintes mesmo. Mas eu também penso na temática da acessibilidade dessas tecnologias para as pessoas surdas conseguirem participar. Por exemplo, nas lives de Instagram, onde eu acompanho um grupo de teatro de surdos, e discutimos muito sobre essas temáticas, trocamos muita informação, e para mim é muito bom porque são pessoas que mediam os conteúdos por meio da língua de sinais nessas lives do Instagram, né? E eu sempre aproveito muito desses conteúdos, absorvendo eles para trazer para o meu contexto do curso em que eu estou, ou de possibilidades que podemos colocar dos usos das tecnologias como um auxílio às acessibilidades mesmo. Porque as mídias hoje elas são extremamente visuais. Então, eu penso que seria interessante organizar melhor para que essas mídias pensassem na temática de acessibilidade. Então, por isso eu pergunto para você, como você vê essa temática da acessibilidade, né, desses conteúdos tecnológicos para as pessoas surdas, por exemplo? Acho que travou o vídeo da Gabi. Será que é só o vídeo? Ah. Bom, eu acho que pode responder, porque o conteúdo está sendo gravado, acho que ela consegue... É verdade. Tá. Cara, muito legal essa pergunta, e eu tive um desafio bem grande recentemente na minha própria aula da tese, porque um dos alunos é cego, e eu fiquei assim com muita dificuldade de pensar o Instagram para pessoas cegas, assim, como funciona isso, porque várias pessoas no próprio questionário responderam assim: o Instagram é a rede social mais importante porque é extremamente visual. E é uma grande questão, né? E acho que o lugar das bolhas também tá um pouco nisso, assim. Eu acompanhei um tanto agora de trabalhos, recentemente, até depois de ter finalizado a pesquisa, de atrizes e atores surdos. Vi alguns canais de humor e algumas coisas assim. Até estava procurando esse lugar da cena de influenciadoras surdas e coisas do tipo, porque enfim, é uma temática que é difícil assim para a gente compatibilizar. Me parece que tá um pouco no lugar das tantas coisas de educação, de cultura, que é difícil.
Mas tem tantas coisas maravilhosas acontecendo na tecnologia. O próprio Zoom, eu não sei se em português ele já tem esse suporte, mas as aulas que eu tive, quando eu acesso a gravação, elas já têm a transcrição de tudo que foi dito. Até falei um pouco com o Paulo sobre isso, que ele disse que as legendas do YouTube dão conta, as legendas automáticas dão conta até certo ponto, né? Então, acho que tem coisas maravilhosas, assim. A pesquisa de acessibilidade em tecnologias está se desenvolvendo muito rapidamente, tem muita gente boa olhando para isso. Inclusive, que pena que ela não está aí, mas quando você assistir isso, Gabriela, me manda um e-mail, que eu acho que ia ser bem legal ter essa conversa, e tem várias referências de pessoas também do meu curso que estão trabalhando nesse lugar. Mas, enfim, voltando para o lugar das artes... Marcela, deixa eu só sugerir uma coisa. Assim que ela conseguir voltar, você repete para ela. Tá bom. Tá? Mesmo ficando gravado, ou mesmo um pouquinho antes de terminar, aí você, por favor, faça a resposta para ela. Tá bom. Mas e agora, continuamos ou passamos e voltamos? Não, pode continuar. Se ela retornar, espero que ela retorne. Você dá a resposta de novo para ela. Se não, eu vou pegar esse trecho específico de vídeo e no final do encontro eu recorto e mando para o WhatsApp dela para ela ver a resposta. Acho que ela retornou. Acho que ela retornou, Wagner. Confirmar. Deixa eu achar já. Achei. Tá, vamos voltar então. Ela voltou mesmo? Eu não a vi ainda. Aqui ela aparece, peraí. Sim, só o vídeo não está ativado. Só o vídeo que não está ativado, mas ela voltou. Pior que agora eu não consigo ter o feedback dela, se ela já está conseguindo ver. Sim. Vamos esperar um pouquinho, se puder? Acho que demora um pouquinho para ativar o vídeo. Eu acho que uma das coisas, eu não sei se eu posso fazer pergunta, mas é que é uma área muito importante para nós tradutores também. Eu já vou incluir na pergunta para você. Eu acho que uma das coisas que eu sempre vejo dos surdos eles sempre se adaptando ao contexto da tecnologia. Então, por exemplo, as lives de Instagram, né? São lives que você consegue colocar apenas 2 janelas, porque é um aplicativo que foi essencialmente criado para você conseguir acessar ele mais pelo celular, né? Então, você não consegue possibilitar nela uma acessibilidade. Então, o que eu vejo muito mais é as pessoas se adaptando à tecnologia do que a tecnologia em si conseguir se adaptar às pessoas. Eu acho que está meio no lugar também... Nossa. Perdi. Você estava falando da adaptação, né? Eu ia fazer uma ponte com algo de adaptação que a gente falou antes. Enfim. Mas acho que é esse lance da pergunta do Caio. Das estruturas, que essas estruturas existem e elas são criadas de uma forma completamente, assim, homogeneizadora de existências, assim, né? Tipo, embora os algoritmos se proponham a ser personalizados e personalizáveis em algum grau, o resultado é que o código é um. E o código é um... o código é um para todo mundo. Então, é isso, né? Essas adequações acabam tendo que ser por fora, com tecnologias como poderia ser uma extensão de browser, no caso,
de coisas que são do desktop, mas acho que o Instagram, em especial, apresenta um desafio muito forte, porque, assim, eu até estava entrando para mostrar para vocês no browser, eu entrei no Instagram e, assim, eu não consigo mudar de conta, não consigo para minha conta pessoal, eles colocam umas limitações para ser no celular que acabam, de fato, cortando muitas coisas, muitas possibilidades. E daí é sempre isso, né? É sempre o se adaptar, o se adequar, o encontrar formas de abrir caminhos e tal. E eu acho que as questões de acessibilidade na tecnologia em geral estão muito próximas desse lugar da arte independente, no sentido de que tem que estar em diálogo, tem que ser direto, e não é. As tecnologias são feitas lá por aquelas pessoas e eles trazem, tem usuários, testes e tal, mas não tem, e nem é do interesse dessas empresas que se adaptem a todo mundo, né? Eles já têm a quantidade de dinheiro lá X, que já dominam tudo, e daí o resto é isso, então vocês fazem aí. Particularmente, eu acho incrível que as pessoas estejam conseguindo encontrar as suas próprias formas de viver e, enfim, vivenciar essas plataformas, mas tem um ensinamento importante na vida, que é valorizar o que te valoriza, né? E acho que tem coisas de conhecimento que, de fato, estão muito distantes, no sentido de que, enfim, isso acontece com várias outras línguas, né? Para mim é uma grande questão estar desenvolvendo um trabalho de mestrado em inglês e não ter terminado de traduzir. Por mim, se eu tivesse, né, do mundo ideal da Marcela, eu não teria como lançar essa pesquisa sem ter ela em português, ela é inteira baseada na nossa cultura, no que a gente faz. E para mim é um pensamento péssimo, assim, pensar que várias pessoas que não entendem inglês teriam esse problema. Então, o Instagram eu estou fazendo bilíngue, mas ainda assim, né? Tipo, acho que é um lugar de educação que exige muita proatividade de muitas pessoas e reestruturação cultural. E eu acho que nesse sentido a bolha pode ser um lugar muito incrível, assim, porque eu assisti alguns vídeos de influenciadoras surdas e várias coisas assim, e a sensação de não conseguir entender foi uma coisa muito... uma experiência muito maravilhosa, na verdade, para mim, de entender, nossa, tá, isso é o que eu tô causando em tantas outras pessoas quando eu não me adequo, assim. E, enfim, de muito crescimento, né? Não maravilhosa de bom exatamente, mas enfim, o que eu acho é que acho muito incrível que você esteja fazendo esse trabalho de trazer essas questões e, enfim, é chato como todos os outros processos educacionais, mas é extremamente importante, assim, e acho que a gente tem que estar sempre em contato, em diálogo e fazendo essas coisas crescerem. E acho que da mesma forma, quanto mais pressão nas estruturas das redes sociais, mesmo que as que hoje existem não acomodem, pedir para as próximas, né? A gente está sempre conversando com as próximas desenvolvedoras e com quem vai trazer as novas tecnologias, que, de novo, pode ser a gente. E vamos conversar. Queria só, se puder dizer, a Gabi não está aí, né? Eu acho, mas o Zoom tem uma possibilidade de alguém da reunião digitar nessa versão, né? E também tem uma possibilidade de associar a reunião a um serviço terceirizado, né? De tradução. Tem várias coisas surgindo aí, né? Mas ainda muito iniciais. Acho que o esquema é se movimentar, como estamos fazendo. Não tem mais ninguém na fila de perguntas por enquanto. Algum Amabilis? Então, a gente teria muita conversa com a Marcela, daria aí mais
várias horas, porque tem também a pesquisa dela, né, como eu havia dito e ela depois confirmou, da percepção espacial em jogos digitais, né, nessa fusão do corpo humano com avatares para habitar outros espaços e mesmo a experiência artística dela, mas eu acho que... Temos só mais uma pergunta que foi digitada aqui. Se puder, a Camila acabou de mandar uma pergunta digitada, Liz. Então, vou passar, antes de encerrarmos aqui, tem uma pergunta, comentário. Então, agora na quarentena, muitos estão acompanhando a crescente do TikTok. E nessa plataforma, a gente vê esquetes, personagens sendo criados, dublagens, uso dos espaços acessíveis durante todo esse período como cenário e uma série de outras coisas na composição de vídeos. E ao passar horas deslizando a tela, vendo tantas histórias reais quanto fictícias sendo contadas, eu fico pensando o quanto do teatro está nesta rede social que temos acesso na palma da mão. Não sei se faz sentido, enfim, minha pergunta é o que tu, Marcela, e outros que estão na chamada acham sobre a ficção e a realidade no TikTok. O TikTok. Desculpa que eu não tinha lido um finalzinho aqui. Desculpa mandar a pergunta digitada depois de falarem que não tinha mais perguntas, é que eu estava tentando desenvolver faz um tempo. E estava escrevendo ainda, então demorou um pouquinho mais. Obrigado, Camila. Tudo certo. Cara, TikTok. Olha, eu honestamente fiquei surpresa com as respostas do questionário, porque a menção a TikTok foi muito baixa, mesmo as respostas tendo, enfim, várias das pessoas tendo menos de 20 anos, assim. Mas eu fico muito curiosa, fico me sentindo, nossa, altamente idosa falando sobre TikTok. Tô falando com meu irmão também, que tem 30 anos, e ele sempre fala disso, que ele mais se sente completamente... enfim. Mas eu acho que o TikTok, ele tá num lugar muito próximo do que, enfim, várias outras revoluções, entre aspas, não uma grande revolução, mas pequenas revoluções digitais que vão acontecendo a cada nova plataforma. Eu acho muito interessante, e não é um formato novo também, né? Assim, acho que ele tem várias ferramentas novas, mas esse formato de vídeos, ele não é também uma grande novidade. Eu acho que sim, tem muito de teatro e pelo que eu vi também, eu ainda não sou adepta, ainda não sou uma tiktokeira, em breve, eu acho, mas o que eu vi das ferramentas está muito no lugar de edição, assim, e talvez até mais do cinema do que do teatro nesse lugar. E, enfim, acho que são formas, né? São formas. E uma questão que, para mim, parte muito desse lugar das redes sociais e das coisas, como eu falei, que eu acho que os memes são formas incríveis de arte, mas como a gente estrutura o nosso fazer artístico enquanto profissão. Acho que essa é a grande questão, assim, né? Tipo, nesse lugar do TikTok especialmente, que é como que a gente estrutura isso. Tem várias pessoas, até no questionário, que colocaram como área de trabalho das artes, Instagram. E eu fiquei me perguntando qual é, né? Porque tem tantas formas, tantas mídias que suportam, enfim, tantas formas de habitar esse espaço. Eu acho que o TikTok é mais um desses espaços, e numa linguagem muito jovem e descolada, como foram os stories do Instagram, enfim, né, a nossa nova breve revolução digital, que a gente vai ter que se adequar e entender o que é. Mas eu acredito que nesse período de quarentena, nossa, deve ser uma coisa incrível, assim, para quem quiser desenvolver. Acho que tem várias coisas especiais nessas novas plataformas que estão surgindo.
E tem coisas muito interessantes ali, eu acho que não só de linguagem cinematográfica, mas também de proposta para juntar linguagens de interpretação. Tem várias pessoas que sabem usar ali. Óbvio que, como tudo na rede, 99% é descartável e ruim, mas sempre tem uma outra coisa ali de linguagem que é muito interessante. Tem um menino, um adolescente, o Kaique Brito, que vem se tornando um grande tiktokeiro, que é um adolescente e ele consegue manipular a linguagem do TikTok super bem, seja como performer, se preferir usar a palavra, como cineasta e editor. Então tem coisas bem interessantes que podem vir ali usando essa linguagem que não está nem num lugar de cinema, nem num lugar de teatro, é uma outra coisa própria para a rede mesmo. E é toda uma linguagem de fato, né? Até fiz uma longa discussão. Meu irmão, enfim, trabalha com cinema também, dá aula, inclusive, numa certa universidade. E a gente estava fazendo uma análise sobre a linguagem do TikTok, não do TikTok especificamente, mas de vários vídeos do Instagram que eu acredito que vem muito nesse lugar, mas a coisa de cortes muito, muito rápidos antes de você até ver o que chegou no final. E tem várias coisas de linguagem que são extremamente interessantes, assim, e que eu acho que uma coisa que muito provavelmente vai sair dessa pandemia é a gente entender quais são as nossas linguagens dentro do teatro a partir dessas tecnologias que estão disponíveis, assim. Acho que é possível você usar o TikTok num lugar mais teatral, ou usar num lugar mais cinematográfico, ou usar, enfim, de tantos outros formatos de artes, assim, mas entender as nossas próprias linguagens, né? E sabendo que estamos com públicos de muitas bolhas acessando esse tipo de linguagem também, né? Bom, Liz, por favor, acho que agora pode fazer as considerações finais. Eu acho que a Gabriela não conseguiu mesmo entrar, né, Luciana? Que estava acompanhando. Não, ela estava entrando, mas eu acho que ela demorou e aí acho que ela caiu. Ela me escreveu que está com raiva da internet, que a internet caiu bem na hora. Mas só para vocês terem uma ideia, eu estou gravando para ela... Opa, deixa eu mostrar aqui a foto. Eu estou gravando para ela assim, com destaque para o Wagner, para ela poder acessar depois. Tá? Raiva da internet poderia ser o título da minha pesquisa. Vou modificar isso aí. Bom, então acho que a gente vai encerrando. Fica um convite para Marcela, se a gente depois permanecer nesse formato, ou então numa aula minha, ou numa aula de qualquer um dos professores e professoras, para essa segunda e terceira rodada que temos aí, Marcela, que assunto não falta. Queria te agradecer muitíssimo, em nome do Colegiado de Artes Cênicas, pela sua presença aqui e da alegria que temos, né, com você aí, um cheirinho ainda, né, de leite, da defesa de mestrado, que gostoso. Antes de passar para o Carlos, que acho que vai fazer os convites, também queria dizer que nas próximas terça-feiras a gente vai ter convidados de ordem muito diferente, com discussões e pontos de vistas muito diferentes, e que acho que na totalidade vai ser incrível a gente ter essas percepções diferenciadas. Passo a palavra para o Carlos antes da gente fechar. Marcos, eu também gostaria de dar um outro recado. Pode falar então. Marcela! Ai, que alegria, gente. Muito obrigada. Saudade imensa de você. Uma alegria te ver aqui com o seu mestrado concluído e do tempo que passamos juntos na Tosqueira. Sim. Beijo grande, querida, sucesso.
Obrigada, gente. Estou muito feliz. Coisa boa. Carlos? Posso falar? Biscaia quer falar antes? Não, tá. só gostaria de dar o recado também para todos que eu estou colocando todos esses encontros gravados no canal que, curiosamente, foi criado agora no início do ano, como o trabalho do meu projeto de extensão, que é o canal Cênicas, que fica no YouTube. É só você procurar, colocar canal Cênicas FAP, e vai acessar todos esses encontros e também material de montagens. Inclusive, aproveitando que está a Marcela e Caio aqui, que eu ainda não entrei em contato com vocês, o canal está angariando registros de montagens realizadas na FAP em todos os tempos, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, não só TCC, para ter uma memória audiovisual do que se produziu na FAP. Então, entre em contato comigo se vocês tiverem, e eu tenho certeza que tem, para colocar nesse canal, tá bom? Obrigado, Carlos, é contigo. E a Juliana Liconte, que eu não tinha visto, que está aqui com a gente, que participou do processo de montagem de conclusão de curso da Marcela e do Caio. A Juliana foi nossa aluna um pouco antes, né, dos dois. Beijo, Juliana. Beleza, gente. Marcelo, muito obrigado pela presença, de coração mesmo. Foi bem especial e foi bem... eu queria divulgar agora para todo mundo. Eu acho que a maioria já deve ter se inscrito junto, mas, enfim, se possível, divulgar para os colegas que não puderam estar aqui, que a gente vai ter mais 3 atividades, quarta, quinta e sexta. Quarta-feira a gente vai ter conversa com convidadas, com o tema acessibilidade no teatro, um papo sobre o espetáculo Todas. As convidadas são Helena Jorge Portela, Jorge Conceição e Catarina Pereira. A mediação vai ser do Márcio Matana e vai começar às 14 horas. Na quinta-feira, dia 28, a gente vai ter uma oficina prática e processos e procedimentos criativos com a CIATO. Vai ser uma dinâmica de 40 minutos, sem necessidade de uso de câmera, então todo mundo pode participar. E as convidadas para o bate-papo vão ser as atrizes integrantes da CIATO, Aline e Fernanda Stefanski, também às 14 horas. E sexta-feira, Dureza Creuza, das 14 às 16, a gente vai ter uma leitura e discussão do capítulo 1 do livro Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, com a participação de alunos e professores. E às 17 horas em diante vai ter um Sarau Tertúlia, que é um espaço livre com interação dos inscritos para a gente poder conversar, ter sobre arte. Então, as inscrições estão abertas, quem puder divulgar para os alunos da FAP e também para ex-alunos, divulgue, a gente vai ser bem importante essa caminhada, ok? Câmbio, é isso. Obrigadão, Marcelo. Obrigada, gente. Então, Carlos, veja que tem um recadinho aí para a turma de amanhã permanecer na reunião. Novamente, muito, muito, muito obrigada, Marcela, e obrigada a todos que estiveram aqui junto com a gente. E beijos, até amanhã. É isso, tchau, gente, valeu.